noite a todos. Boa noite. Votos de muita paz. Agradeço as palavras sempre carinhosas da nossa amiga e irmã do coração, a Lute. E agradeço antecipadamente a presença de todos. Nós sempre estamos congregando, somando esforços, aprendendo juntos, mas acima de tudo, fortalecendo-nos uns nos outros. Todos somos necessitados, mas também todos somos pessoas que podemos colaborar com nossos fluidos, nossas energias, nosso bom ânimo. Isso é contagiante. Então, todas as vezes que nós estamos aqui nesta casa, com os amigos do coração, com os irmãos, nós saímos sempre renovados. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Que os amigos e irmãos espirituais possam suprir as minhas deficiências, as minhas dificuldades, para que nós possamos nessa noite conversar, trocar ideias a respeito da luz do mundo, do nosso caminho, da verdade, da vida. E vamos hoje poder relembrar o momento mais importante que o nosso planeta viveu até hoje, desde a sua formação até os dias atuais. O momento mais significativo e maior relevância para a humanidade de todos os tempos. Sempre relembramos que Jesus é tão grandioso que ele não pode ficar circunscrito no tempo e nem no espaço. Ele está fora do tempo. Ele é maior que o tempo. Ele não pode ficar também num determinado local. Ele veio para o mundo, para nós. Um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração. No falar, a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. E paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. E falou também dessa vida que nós temos, existe uma outra vida além. E que o renascer é um começo e o retornar não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Nos lugares que ele pisou, cedo ou tarde, irá florir. As flores mais nobres, as flores mais puras, porque são provenientes de um amor maior, a qual ele foi o maior e o mais importante mensageiro. Dizem alguns que o compositor, o cantor famoso, recebeu de uma inspiração a letra dessa música intitulada O Homem. Já ouvimos também que, em certa oportunidade, Francisco Cândido Xavier entregou a Roberto Carlos a letra pronta, dizendo: olha, o nosso Emmanuel pede para te entregar esse poema, que tu saberás muito bem o que fazer com ele. E a música chega ao nosso coração. A música é o alimento da alma. Por isso que a Lourdes nos mostrava música de esperança, de fé, de renovação. E nós precisamos disso. A música é um alimento importante para a nossa alma, porque ela nos traz alegria, nos traz esperança. E nós precisamos nos alimentar de coisas boas, não somente materialmente falando, mas em especial de coisas boas que alimentem a nossa alma, o nosso espírito. E a música é um alimento para as nossas almas. Mas aqueles tempos que vão marcar para sempre a história do planeta,
e a história da humanidade, precisamos lembrar-nos deles, desses tempos, pela importância, pelo significado. Mas que esses dias não estejam circunscritos a um dia somente, como bem falou a nossa querida Lud agora há pouco. Eles devem ser todos os dias, que nós devemos viver todos os nossos dias com essa alegria, com esse bom ânimo, com essa disposição que esses dias estão nos convidando a vivenciarmos. Precisamos constantemente relembrar daquele momento, daquela passagem, das pessoas que estiveram com Ele e que vieram ao mundo para poder preparar as condições necessárias para que Ele um dia abrisse a sua boca e cantasse a mais linda melodia que jamais será esquecida por toda a humanidade de todos os tempos. Na verdade, não é uma mensagem simplesmente, é uma canção de amor fraterno e superior que Ele nos trouxe aos nossos corações. Se nós entendermos essa mensagem dessa forma, ela irá sempre nos nutrir a nossa alma, nutrir o nosso espírito, nos dando alegria em primeiro lugar, nos dando esperança, fortalecendo a nossa fé, nos tornando otimistas, benevolentes, pacienciosos, tolerantes, para que nós possamos efetivamente viver a grande mensagem. São passados já mais de 2000 anos. Desde a antiguidade, ele era esperado, porque as profecias já haviam anunciado: virá ao mundo o Salvador, o Messias, o Cristo, que virá fazer a grande libertação dos corações do povo que vivia tão oprimido, tão fustigado, tão sofrido. Ele era esperado então porque as profecias o haviam anunciado desde há muito tempo. E o tempo vai passando, como tudo obedece à sua hora e ao seu momento, no exato momento definido pela divindade, por Deus, ele vem ao mundo. E esse é o momento mais importante do planeta e da humanidade, ou das humanidades de todos os tempos. É o momento mais significativo. E ele vem de uma forma tão especial, nos trazendo tantos ensinamentos, mas é importante que nós possamos relembrar, ler, meditar, refletir a respeito desses ensinamentos de uma forma diferente da forma que nós fazemos com as coisas do dia a dia. Porque esse não foi um acontecimento do dia a dia, um acontecimento do cotidiano. Foi o acontecimento mais importante que o mundo já recebeu e conheceu até hoje. E é por isso que a espiritualidade maior, os espíritos de maior conhecimento e elevação, nessa época que antecede o relembrar de sua vinda até nós, estão trabalhando em todos os 4 cantos do nosso planeta. Em todos os locais, eles vêm e espalham os seus fluidos, as suas energias, que hão de chegar a todos os corações. E ao chegar, irá nos dar as condições necessárias, irá nos proporcionar as condições de nós relembrarmos, lermos, refletirmos, analisarmos a mensagem de uma forma diferente. Eles vêm e fazem uma limpeza na atmosfera psíquica do planeta, tão conturbada pelas nossas falas, pelos nossos pensamentos ainda tão desalinhados com o equilíbrio e com a harmonia, porque todas as vezes que nós pensamos de forma desequilibrada,
o nosso pensamento, que é energia, ele vai aos espaços, aos ambientes e fica impregnado nos espaços e nos ambientes. Imaginemos quase 7 bilhões de espíritos pensando coisas equivocadas e desequilibradas. Como fica a nossa psicosfera espiritual do planeta? Não digo com isso que todos pensem assim, mas nós ainda somos seres em evolução. Quem de nós consegue passar 24 horas por dia em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia? Não nos é possível, devido ao nosso processo evolutivo. Agimos de maneira equivocada, falamos, pensamos, e isso tudo vai à atmosfera e vai contaminando. E eles chegam a dizer à espiritualidade que a atmosfera psíquica, ou a psicosfera do planeta, se encontra densa, com uma cor escura, que é proporcionada ainda pelos pensamentos em desalinho ou desequilibrados de todos nós. Mas eles vêm então nesse momento ao mundo e fazem uma limpeza, tornando-a leve, clara, e da mesma forma que trabalham na psicosfera do planeta, também na nossa, para que nós possamos estar mais ternos, mais fraternos, em melhores condições de analisar, de pensar, de refletir, de meditar, para poder bem entender o que representou essa vinda até nós. Fazem isso todos os anos. Todos os anos vêm e fazem um convite especial a todos nós, dizendo: meus irmãos, minhas irmãs, vamos pensar nessa data que nós estaremos vivendo nos próximos dias, porque foi o momento mais importante. Voltando a 2000 anos atrás, estava Maria vivendo na sua cidade natal, Nazaré, depois de já ter conhecido José, o seu esposo, e estando ela grávida naquele tempo, já próximo a dar à luz, um mês e pouco para frente, deveria trazer à luz, dar à luz, mas é tão interessante, né? Ela iria dar à luz, trazendo ao mundo a maior luz que o mundo poderia conhecer até então. É tão sublime isso. E certa feita, José, registros da espiritualidade perguntam: mas Maria teria condições de desincumbir tão grandiosa missão e tarefa, que é dar à luz a maior luz que o mundo já conheceu até hoje? E a espiritualidade diz: estamos diante de um espírito de escola, cuja grandiosidade, os méritos foram adquiridos em trabalhos de abnegação, de caridade, de elevação. Hoje é o espírito mais preparado para trazer à luz a grande luz do mundo. Assim como era José também, seu pai, pois não obstante não termos grandes registros, foi um dos espíritos, um dos homens mais extraordinários que esse mundo conheceu até hoje. Essa família foi escolhida dentre espíritos de grande elevação moral e espiritual. Pois imaginemos trazer ao mundo, desde criancinha, para até a idade de entendimento e de razão, convivendo com um espírito que é o maior que o mundo já conheceu até hoje, para que não houvesse nenhum fator que pudesse perturbar o crescimento daquele ser que é o mais extraordinário. Somente espíritos em perfeito estado de harmonia e de equilíbrio, como eram José e Maria. José foi quem cuidou de Jesus menino desde os seus primeiros momentos, com carinho, com amor, com devoção inimagináveis. E Maria, não vamos nem falar, porque o amor que uma mãe dispensa a um filho, o mundo não conheceu até hoje algo que seja maior e mais significativo. Só as mães, mulheres, mães, é que sabem do que nós estamos falando, desse amor
que é despendido, que é dispensado, que é proporcionado a um filho que foi gerado em si, que foi amamentado e teve a alimentação dos primeiros momentos em si. É algo tão sublime, é algo divino. Nós homens estamos longe de saber o que é isso, mas as mulheres bem o sabem. Então o amor que ela dedicava, em especial àquele filho, era dos mais extraordinários. E a família fora escolhida porque ambos possuíam as condições necessárias de proporcionar as condições de equilíbrio e de harmonia a Jesus, que estava chegando ao mundo no momento mais importante da humanidade do planeta. Foram avisados, cumprindo a lei que rege a sociedade e que, por uma determinação do Império Romano, que dominava toda a Palestina já há algumas décadas, que deveriam cada um retornar à sua cidade de origem para um recenseamento, para se apresentar na cidade de origem, dentro do patriarcado, para se apresentar, para fazer os registros, porque o Império Romano precisava ter esses registros para melhor poder dominar o povo. Então, determina que todos retornem aos seus locais de origem para fazer o recenseamento. Imaginemos, menos de um mês, 40 dias, 45 dias, para aquela mulher divina, maravilhosa, dar à luz. E ela precisa fazer uma viagem da Galileia, atravessando toda a província da Samaria, para chegar na província da Judéia, para lá fazer o recenseamento, na cidade de Belém, na cidade de Davi. Lá era o local onde, pelo patriarcado de cada família, deveria então José fazer o recenseamento, e precisariam fazê-lo sem qualquer situação de exceção. Como que uma mulher, já no 7º, 8º mês de gestação, precisará fazer uma viagem de aproximadamente 70 a 80 quilômetros da sua cidade até a cidade de Belém, na Judéia, no lombo de um burro, em estradas difíceis, poeirentas e acidentadas, sem nenhuma condição. E aí começa então, nós começamos a pensar: por que tudo isso? Porque os ensinamentos do Mestre já começam exatamente nesse momento. Nenhuma facilidade, e a abnegação daqueles que o trariam e proporcionariam a luz do mundo, ou a luz ao mundo, sendo a luz maior do mundo, passaram por todas as dificuldades, mas eram fortalecidos pela fé. E nesse momento, então, a lição de fé, de confiança no Pai Maior que rege as nossas vidas, nos dizendo: dificuldades haverá para todos. Ninguém que está nesse mundo está isento de qualquer dificuldade. Todos deveremos passar por situações em que precisaremos demonstrar o nosso entendimento, em especial o nosso valor em passar pelas dificuldades. Mas é o espírito de luz, esse casal, é o casal mais iluminado que existe na Terra, porque estão trazendo ali o Salvador do mundo. Nenhum benefício, nenhuma facilidade, dizendo: estamos no mundo, precisamos passar pelas situações do mundo. E o mundo quer tanto benefício nos dias de hoje, sem voltar o seu olhar para aquele momento, para aquela situação, exigindo os direitos hoje, e no exigir destratamos, achamos que temos todos os direitos do mundo, quando o maior casal desse mundo não exigiu nada, e não lhe foi concedido nada em especial ou como exceção para ensinar ao mundo que se os maiores que estiveram conosco não os tiveram, porque queremos nós tê-los. A lição é tão sublime e tão significativa
mas ainda não chegou ao coração das pessoas para ter esse entendimento. E queremos ter privilégios e direitos, do quais todos nós não somos merecedores pelas nossas condições evolutivas. Aquele casal era aquela criança que estava ali sendo concebida, já prestes a nascer, era o maior que o mundo conheceu, mas não foi exigido nada. E esse é um grande ensinamento para todos nós. Quando quisermos exigir alguma coisa, algum benefício, alguma vantagem, lembremos-nos do casal sublime que passou por todas as dificuldades, sem nada exigir. Chegam por fim, depois de uma viagem de grande dificuldade, na província da Judéia, na cidade de Belém, e lá não há local para se albergar, porque a cidade toda estava cheia, porque todos haviam recorrido às cidades das províncias para esse recenseamento. E quem tinha mais condições, mais uma vez, conseguia melhores acomodações, conseguia benefícios e privilégios. Mas o casal sublime chega à cidade, já não havia mais local para se albergar, para se hospedar. E depois de percorrer várias estalagens, uma pessoa ainda, lhe fazendo o que era possível naquela época, ele diz: mas ali há um local, um estábulo, onde ficam os animais protegidos do frio à noite. Chega à cidade e já tudo está tomado, não há mais nenhum local disponível. E a pessoa ainda diz: mas há aquele local onde os animais ficam albergados no frio da noite. Se você quiser, podemos albergá-los ali por essa noite, depois veremos o que fazer. E o casal, com toda humildade, diz: está excelente, podemos nos abrigar aqui, se há essa condição, nós agradecemos e aqui ficaremos. E ainda naquela noite, que ficou conhecida como a noite sublime ou a noite santa, a luz do mundo vem ao mundo. E é tão interessante a passagem, porque todos os grandes da Judéia, todos os grandes da raça, esperavam que o Messias, que o Cristo, que o ungido viesse, mas viesse numa carruagem dourada, com legiões de seres que viessem para poder demonstrar o poderio, expulsar os romanos, subjugar, mostrar aos Césares em todos os tempos que ali estava o poder maior e resolver todas as situações diante de um poder de força. Era isso que esperavam, era isso que esperam até hoje, porque muitos ainda não se convenceram que o Cristo já está há mais de 2000 anos. É a forma com que ele chega ao mundo, dentro da humildade, para nos dizer que na noite densa e espessa chegou a grande luz do mundo, mas muito poucos foram capazes de ver e de enxergar naquela noite sublime que a grande luz do mundo estava chegando na grande escuridão do planeta. E ele chega ao mundo, é anunciado, e aí começa o momento mais sublime de toda a Terra, de toda a humanidade. Os ensinamentos vão se sucedendo a cada momento, e o renascer daquela manjedoura simples é a primeira grande lição que o Espírito Excelso traz a todos nós. Não houve nenhum privilégio aos pais sublimes na viagem difícil, não houve nenhum privilégio em hospedar o casal e a gestante nos seus últimos dias de gestação. Não houve nenhum privilégio ao receber o maior de todos na manjedoura simples e humilde, onde no coxo de animais é preparado um berço para receber o maior de todos aqui na terra. Nenhum benefício, nenhum privilégio, porque a humildade é a mais importante de todas as virtudes, e o Cristo, ao nascer aqui na terra, já nos dá essa grande lição, esse grande ensinamento da maior e da mais importante de todas as virtudes, dizendo:
população de todos os tempos. Essa é a virtude maior e a primeira a ser conquistada em nossos corações, porque se essa não estiver instalada, como desenvolver as demais virtudes? Quem não tem humildade, como terá paciência? Como terá tolerância? Como será indulgente? Como será benevolente? Como se não tiver humildade? Porque essa é a base de todos os grandes ensinamentos. Nos lembramos desse momento vindo para cá, de um poema que ouvimos há muito tempo, do Espírito João de Deus. Espírito João de Deus. Não quero fazer nenhuma correlação com outras pessoas, com outras situações. O Espírito João de Deus, um espírito de grande elevação moral e espiritual, vem por intermédio de Francisco Cândido Xavier e nos traz ensinamentos dos mais sublimes. Mas esse sempre nos tocou, em especial, pela singeleza e pela simplicidade daquele ensinamento do momento. Quando tem uma conversa tão fraterna entre um filho e uma mãe, que estão ali revendo, relembrando o nascimento de Jesus, ao ver o pequeno presépio, e eles de condições muito humildes. O menino então chega para a mãe e pergunta: mamãe, por que é que Jesus, tendo um amor tão grandioso e tão profundo, resolveu vir ao mundo nas condições tão simples e tão singelas, nascendo numa estrebaria, nascendo numa manjedoura, na palha onde os animais fazem a sua alimentação? Por que é que Jesus, sendo tão grandioso, sendo tão sublime, escolheu os caminhos tão simples para vir ao mundo? Por que Jesus não veio escolhendo um berço com seda e com pedraria? Ele poderia ter escolhido todos os caminhos, seja de noite, seja de dia, mas podendo se acomodar com tranquilidade, com conforto. O que procura ele nesse local tão singelo, o repouso para o seu corpo e para o seu espírito, tão sublime, de luz? E a mãe então responde: meu filho, eu penso muito a respeito dessa passagem e tenho no meu entendimento que o mestre da caridade, com isso, quer nos ensinar a primeira e grande virtude, que é justamente a humildade, que deve reinar entre todos nós. E depois, a mãe, ainda fitando o céu, onde as luzes todas estavam a sorrir, arrebatando o seu ensinamento, lhe diz com bastante alegria, e também a sorrir, dizendo: meu filho, às vezes eu penso tanto nisso, e tenho por certo que Jesus escolheu nas palhas humildes o local para renascer, para se aquecer, para poder então permanecer entre nós, nos trazendo um grande ensinamento de luz e de entendimento, mas em especial nos trazendo a mais bela e a mais sublime lição. Talvez tenha escolhido as palhas humildes, porque aqui ninguém na terra foi capaz de lhe abrir as portas do coração. Ficamos pensando na singeleza da mensagem, mas na profundidade do ensinamento. E assim o tempo vai passando e Jesus retorna depois à cidade de Nazaré, onde vai passar toda a sua infância e toda a sua juventude, nos trazendo o ensinamento mais sublime da paciência, do saber esperar. E hoje é tão difícil as pessoas esperarem alguma coisa acontecer, porque tudo tem o seu tempo. A fruta precisa do tempo necessário para ficar madura, para oferecer o sabor da melhor qualidade. Da mesma forma são todas as situações do mundo. Tudo é preciso esperar, porque tudo tem o seu tempo. E a lição de Jesus nesse momento é: vamos esperar, dar tempo ao tempo, porque as coisas precisam correr no tempo maior que foi definido por Deus, nosso Pai, para cada um de nós.
Tudo e todos temos o nosso tempo. Esperemos com confiança, trabalhando. E aí vem um ensinamento que fez Jesus, pergunta às pessoas, dos 12 aos 30 anos, ou até chegar aos 12. E a resposta é tão simples. Simplesmente aguardou o seu tempo, com paciência, com tranquilidade, dando o ensinamento de que tudo tem o seu tempo na vida. Mas não é um esperar ocioso, é um esperar trabalhando, naquilo que exige-se no momento. E ele que veio com todos os conhecimentos, todos os saberes do mundo, trabalha na carpintaria humilde do seu pai, dentro do ofício singelo, fazendo o melhor possível, trabalhando no enxó, trabalhando no martelo, trabalhando no serrote, e fazendo, construindo, produzindo, com amor, com dedicação, nos dando o exemplo do trabalho simples e humilde, que é aquele que verdadeiramente enobrece e engrandece todas as almas, porque todo trabalho é digno, quando é feito de coração e feito com uma finalidade. Então são tantos os exemplos que foram trazidos por Jesus, mesmo antes de começar os grandes ensinamentos para todo mundo. A luz do mundo, em cada situação, traz um ensinamento sublime para todos nós. Trabalharmos com humildade, com paciência, no labor e no suor do dia a dia, produzindo de forma justa e honesta, o necessário para a subsistência, para a sobrevivência. E a gente vê tanta desonestidade nesse mundo, na aquisição daqueles bens que é dito, não, isso é para garantir o conforto da família, e as pessoas se desgastam muitas vezes. E nós temos visto nos tempos atuais, em especial, tantas situações lamentáveis, onde em vez do trabalho que dignifica, que proporciona benefício a todos, os benefícios pessoais são aqueles almejados, esquecendo-se do grande ensinamento trazido por Jesus. Outro ensinamento sublime era os momentos em que Jesus passava após o seu trabalho diário. Ele estava constantemente em contato com o Pai, em contato com Deus. Isso é tão sublime, porque Jesus, sendo o espírito mais elevado, ele estava constantemente em comunhão com o Pai, nesse fortalecimento, nesse firmar compromissos assumidos na espiritualidade para bem desenvolver aqui na Terra, nos dizendo a oração, a meditação, as reflexões são imprescindíveis em nossas vidas. Se nós nos afastarmos da oração, da boa leitura, da leitura edificante, da reflexão, da meditação, nós perdemos o foco, perdemos o rumo, perdemos o sentido, a orientação, e aí qualquer desvio pode ser algo que chega até nós de uma forma, às vezes, que poderá nos conduzir por caminhos dos mais complexos e mais difíceis. Precisamos nos fortalecer a todos os momentos nessa fonte maior, que é Deus. E ele fazia isso constantemente, em todos os momentos, estava em contato com Deus, o Pai maior de todos nós, fortalecendo-se, fortificando-se para as situações do dia a dia. Ele, sendo o maior de todos, fazia isso. Qual o ensinamento para nós, então, que ele nos lega e que ele nos deixa? Precisamos desse contato diário, contínuo, com a fonte maior de amor e de bondade em nossas vidas. E quanto mais nós nos afastamos dessa fonte maior, mais são os desatinos, os tropeços, as quedas, muitas vezes as ruínas pelas quais passamos por falta de fortalecimento nessa fonte maior e primeira. Quantos ensinamentos! E aí o momento sublime é quando ele começa a nos trazer a mensagem de amor, de verdade, de esperança a toda a humanidade, que hoje nós temos consubstanciada nos Evangelhos, onde 4 evangelistas legaram ao mundo
as suas palavras sublimes, as suas verdades eternas para todos nós. Daqui a poucos dias relembraremos essa vinda gloriosa do Mestre à Terra, o acontecimento mais importante do planeta, do mundo e da humanidade. O que é importante efetivamente nesse dia? O que é importante nos dias que se seguem ou que antecedem esse dia? As nossas reflexões a respeito do significado desse dia. O comércio é tão intenso nesses dias, os apelos e chamativos são tão fortes, desviando muitas vezes do foco principal que nós estamos comemorando. É esse nascimento, é esse renascimento, que foi algo de mais extraordinário, tudo bem, que o mundo conheceu até hoje. E a grande pergunta é: onde nasceu Jesus? Hoje, nós perguntamos para várias pessoas: onde nasceu Jesus? E as pessoas dizem: Jesus nasceu, eu creio que em Nazaré, porque ele era chamado de Jesus de Nazaré. Não, ele era chamado de Jesus de Nazaré, ou Nazareno, porque ele viveu toda a sua infância, toda a sua juventude na província da Galileia, na cidade de Nazaré. Mas Jesus nasceu, na verdade, territorialmente falando, em Belém, na Judéia. Foi onde Jesus nasceu. Mas há uma pergunta mais importante, que está além dos limites territoriais. Onde Jesus nasceu efetivamente para nós? Talvez tenha uma pergunta anterior a essa. Jesus já nasceu efetivamente para nós? Eu sempre fico me perguntando se nós pudéssemos voltar no tempo e chegar a alguns personagens da história que viveram, que conviveram com Jesus, e fazer a pergunta para ele: meu irmão, onde nasceu Jesus para você? Eu fico imaginando, se nós pudéssemos chegar para o apóstolo dos gentios, para Paulo, um espírito extraordinário, que teve uma mudança em sua vida das mais significativas, sai de uma situação tão complexa para se tornar o grande divulgador da mensagem de Jesus e o maior divulgador aos gentios, aos estrangeiros. Mas se nós pudéssemos perguntar para Paulo: Paulo, onde nasceu Jesus para você? Tenho a impressão que ele poderia nos responder: Jesus nasceu para mim naquela tarde, aquele meio-dia, em que eu estava indo à cidade de Damasco para prender Ananias e outras pessoas. Mas próximo ao meio-dia, quando a figura majestosa de Jesus aparece diante dele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu tenho a impressão que Paulo diria: Jesus nasceu para mim naquele momento. Porque a partir daquele momento a minha vida teve outro sentido, outro significado. E tudo que passou até então foi uma experiência, mas tudo que viria dali para frente seria a verdadeira vida do apóstolo. Que Jesus nasceu para ele exatamente naquele momento. Se nós pudéssemos chegar para a convertida também da cidade de Magdala, que até então levava uma vida de grandes festas e grandes prazeres, porque tinha um amor que era insaciável dentro de si, e ela buscava saciar aquilo nas satisfações dos prazeres materiais, que na verdade não trariam a grande satisfação, os grandes anseios do amor maior que ela tinha dentro de si. Mas uma tarde, ela vai à casa de Simão Pedro em Cafarnaum e conversa com Jesus e diz para ele: mestre, eu tenho um amor dentro de mim. Ele diz: sim, filha, eu sei, é preciso dar o direcionamento correto, porque o amor que o mundo conhece, o material e o físico, estão distantes do amor maior, que é o amor sublime, que
que o Pai nos legou a todos nós, e começa a conversar com ela, a dar uma nova água, um novo entendimento, um novo alimento. E quando ela entende e percebe o significado da vida, o que corresponde ao amor no seu sentido mais puro, ela diz: como eu andei equivocada até então, buscando nas satisfações dos prazeres materiais a satisfação, ou a busca, a satisfação, quando na verdade a maior satisfação não está nesse campo, nesse sentido, mas está no amor maior, verdadeiramente compreendido e aplicado junto às demais pessoas. Então eu tenho a impressão que ela responderia: Jesus nasceu para mim naquela tarde em que eu estava na casa de Simão Pedro e pude conversar com o Mestre, e ele me ensinou o que era o amor verdadeiro. A partir daquele momento Jesus nasceu para mim, porque a minha vida teve um novo sentido, um novo significado. Conversamos no nosso último encontro a respeito, últimos ou penúltimo, da mulher samaritana. Quando Jesus, saindo da Judéia em direção à Galiléia, resolve passar pela Samaria. E ao passar pela Samaria, próximo ao meio-dia, ele está com sede. Os discípulos vão à cidade para comprar alimentos, e ele então fica ali sentado à beira do poço de Jericó. E a mulher vem para tirar a água do poço, e Jesus diz para ela: dá-me água. Ela diz: como tu ousas dirigir a palavra a mim? Porque não era costume, não era convenção, à época, um homem dirigir-se a uma mulher na rua. Mesmo que fosse a esposa, mesmo que fosse a irmã, o homem não se dirigia à mulher à rua, pelas convenções. Mas Jesus pede água, e ela diz: tira tu mesmo a água desse poço. Ele diz: mas a água que eu vou te oferecer, tu nunca mais sentirás sede em tua vida. E começa a falar a respeito daquela verdadeira água. E nesse momento, que se nós perguntássemos para essa mulher samaritana: onde nasceu Jesus? Ela diria: nasceu naquele dia que Jesus me ofereceu a água. Mas não a água material, mas a água que vai nos trazer todos os esclarecimentos e entendimentos da nossa vida, das nossas situações nesse mundo. Eu também me pergunto, porque agora essa situação é especial. Na verdade, essas duas situações são especialíssimas, porque essas duas personagens conviveram com Jesus, viveram durante os 3 anos, mas em especial Simão Pedro. Podemos imaginar alguém que hospedava constantemente Jesus em sua casa. Já pensou, Luz? Ver uma pessoa famosa assim, né? Se Chico Xavier desse aqui para ligar assim: Luz, posso posar na tua casa essa noite? Você fala: não, meu Deus, venha, fica aqui uma semana aqui na nossa casa, né? E Jesus convivia praticamente na casa de Simão Pedro. Foi o apóstolo que mais teve contato direto com Jesus, foi Simão. E se nós perguntássemos para Simão Pedro, onde Jesus nasceu para ti, meu irmão? Quando que Jesus efetivamente nasceu para você? O que vocês acham que ele responderia? Dentro dessas nossas reflexões que estamos fazendo, em que momento será que Jesus nasceu efetivamente para Simão Pedro? Vamos pensar. Qual momento será que Jesus nasceu para Simão Pedro? Em que momento? Nós cremos que o momento em que Jesus nasceu efetivamente para Simão foi um momento muito especial na vida do pescador de Cafarnaum. E foi inclusive depois da própria morte e crucificação de Jesus, quando Jesus volta novamente e materializa-se, espiritualmente falando, e aparece novamente para os discípulos e apóstolos
que naquele momento eles estavam na Galileia. Estavam pescando. E era uma tarde, ainda pela manhã, antes do almoço, e todos pescavam. Estavam no barco pescando, tristes. O mestre havia retornado. Mas em especial, um deles estava mais angustiado que todos. Era justamente Simão Pedro. Porque algo angustiava tanto aquele pobre pescador, porque no momento sublime, supremo, de testemunho, que Jesus o havia advertido na última ceia, antes do galo cantar ainda esta noite, tu me negarás por 3 vezes. Jamais farei isso, mestre. Jamais. Dizendo assim, eu convivi contigo desde o primeiro momento. Tu me escolheste logo no primeiro momento. E eu convivi contigo desde aquela hora até o momento sublime, supremo. Mas algo atormentava tanto aquele pescador. Como tivera ele coragem de fazer a negação no momento do testemunho e da renúncia, embora tendo sido advertido pelo mestre há poucas horas antes. Aquilo era tão angustiante, era tão cruel dentro do coração e da mente do pescador, que ele não conseguia concatenar as ideias, os sentimentos e o pensamento para dar continuidade às atividades. Ele não conseguia. Aquilo era muito forte, aquilo o atormentava de tal maneira que ele não conseguia dar prosseguimento às atividades. Mas naquela tarde, naquele dia, Jesus materializa-se e aparece nas praias da Galileia, ao lago de Genesaré, mar do Tiberíades. E os pescadores que estavam na barca de Simão Pedro percebem que alguém está à margem, mas não o reconhecem. E aquele estranho então diz para eles, joguem as suas redes daquele outro lado. Porque eles estavam desde as primeiras horas tentando pescar e nada haviam conseguido. E a pessoa então diz, joguem as suas redes para o outro lado. E eles jogam as redes para o outro lado. E as redes voltam abarrotadas, como já havia acontecido na chamada pesca milagrosa de alguns anos atrás, quando Jesus estava ali com eles e fizera o mesmo direcionamento. Não obstante o fato apresentar-se novamente, eles não conseguiram ainda entender quem estava na margem. E depois, chegando à margem, convidam a pessoa e dizem, mas como tu sabias que devíamos jogar as nossas redes para lá? Quando ele diz, ou aponta, fazendo o gesto, as pessoas olham e veem as marcas dos cravos nas mãos e reconhecem que aquele estranho no primeiro momento era Jesus, que ele estava materializado naquele momento. Então, a sua alegria, o seu júbilo foi tão grande. E eles convidam, então, o mestre, segundo as narrativas de Atos dos Apóstolos, que foi registrado pelo evangelista Lucas, vai nos dizer que ele ficou a tarde inteira junto com eles, convivendo fraternalmente, conversando, e eles se fortalecendo novamente no amor do mestre. Mas o mestre viera aquela tarde com um objetivo muito claro, não somente de fortalecer aos amigos, mas também, em especial, para conversar com o apóstolo Pedro. E já ao final da tarde, ele chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Faz a primeira pergunta. E ele diz, amo, Senhor. Então cuida do meu rebanho. O pescador entende o que Jesus falava. Quem era o rebanho? E já sabia o que era o amor. Mas Jesus faz uma segunda pergunta. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. De todo o meu coração, de todas as minhas forças. Sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida, controla, com carinho, com amor, com afeto, direciona. O apóstolo entende. Mas quando Jesus faz a terceira pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, mas Senhor,
Por que o Senhor me pergunta pela terceira vez se eu te amo? Tu sabes que eu te amo, mais e acima de tudo. Então cuida do rebanho, cuida das ovelhas. Mas foi depois que Simão Pedro foi perceber o ensinamento grandioso trazido por Jesus, porque a cada pergunta que ele fazia ao discípulo, ao apóstolo, ao amigo, era como se estivesse apagando uma negação que tanto fustigava o companheiro. E quando ele dizia, eu te amo, Senhor, é como se estivesse apagando aquela primeira negação que ele fez naquela noite do martírio. Tanto apagava. E faz a segunda afirmativa que o ama. Apaga a segunda culpa que ardia no seu peito, na sua consciência. E quando ele diz que ama pela terceira vez, aí sim desfez-se aquilo que atormentava e torturava o velho apóstolo. Eu te amo, Senhor. Então está apagada aquela culpa naquela noite. E a partir daquele momento renasce um novo Pedro, cheio de esperança, de fé, de alegria, de convicção, renovado para a vida, não mais amargurado pela culpa, mas renovado pelo dizer que ama o Mestre querido que vem. E ele confirma esse amor, e ali começa uma nova vida do apóstolo. Eu tenho a impressão que foi nesse momento que Jesus nasce para Simão Pedro, efetivamente. Porque a partir daí nunca mais vacilaria o apóstolo e discípulo. E vai até o momento supremo, quando dizem, agora tu serás então também crucificado, como foi o teu mestre. E ele diz, eu não mereço tamanha honra. Eu não mereço. E o soldado grosseiro, rude, então daremos um jeito nisso. Te crucificaremos de cabeça para baixo, um sofrimento dos mais atrozes, com um homem já de idade, mas de uma bondade naquele momento de sua vida. Nós temos a impressão que foi naquele momento que nasce Jesus para Simão Pedro. Eu sempre fico me perguntando, e para aquele companheiro da cidade de Iscariotes, em que momento haveria Jesus nascido para ele? Judas. E pensamos durante muito tempo, em que momento será que nasceu Jesus para Judas? Uma tarde, lendo o livro Instante da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 34, que intitula-se O Anjo Solitário, o Espírito Humberto de Campos vem nos trazer uma história de grande significado. Ele vem nos dizer que nos arquivos, nos registros da espiritualidade, está formada a cena do Calvário, dos últimos momentos do Cristo aqui na Terra. E já está quase nos momentos derradeiros, quando ele retornará ao plano espiritual. Já havia dado as lições de amor, de mãe para filho, de filho para mãe, ao referir-se a Maria e a João, que estava ali naquele momento. Perdoou já toda a humanidade, dizendo que eles não eram maus, mas eles não sabiam o que estavam fazendo, mais ignorantes do que maus, porque desconheciam a lei maior. Tudo isso já havia sido ensinado. O momento era quase do desligamento. E o Espírito Humberto de Campos conta numa página das mais lindas, que naquele momento o céu se rasga, o céu se abre, e legiões de seres espirituais vêm todos e começam a atender a Jesus, ainda ali no madeirame infamante, os seus últimos momentos aqui na terra. E ele diz, espíritos vêm e começam a tratar das suas ulcerações, começam, trazem uma guirlanda, colocam em sua cabeça, começam a cantar hinos de hosanas, balsamizando aquele momento quase desligamento. E todos se acercam do Mestre com extremo carinho, com extremo amor, cada um cuidando de uma forma com que fora designado para aquele momento. E Humberto de Campos diria, jamais os olhos terrestres e materiais veriam a beleza daquela cena do atendimento espiritual a Jesus nos seus últimos momentos,
quase ao se desligar do corpo físico e material. Nenhum olho material pode ver a beleza dessa cena, mas ele diz que de repente, em especial, um anjo, que agora vem de forma solitária, sem nenhum séquio, sem nenhum acompanhamento, desce e posta-se aos pés da cruz, eleva-se um pouco no ar e beija os pés do Cristo, de Jesus, do Mestre, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e devoção, muito respeitosamente. Ergue os seus olhos para o Mestre e ele percebe que Jesus quer falar alguma coisa para ele. Automaticamente ele eleva-se um pouco mais e leva o seu ouvido praticamente às bocas de Jesus, à boca de Jesus, que fala alguma coisa para ele. Ele olha, não obstante, a sua elevação espiritual comove-se, enternece-se pelo que Jesus lhe fala, faz um aceno positivo e afasta-se, e vai cumprir aquilo que o Mestre lhe pede. E aí o Espírito Humberto de Campos vai nos registrar que naquele momento de quase desligamento, ele pede então aquele anjo solitário, aquele Espírito de luz, que vá buscar aonde está o apóstolo equivocado, Judas, que vai encontrá-lo, porque dentro em breve ele também iria encontrá-lo, também iria buscá-lo, também iria resgatá-lo, porque de acordo com os seus ensinamentos, nenhuma ovelha se perderá. Logo acontece o desligamento do próprio Cristo. Agora, tendo aquele que fora à frente para buscar o companheiro equivocado nas regiões de grande sofrimento, encontra-o e o próprio Cristo vai lá nesse momento para resgatá-lo. Tenho aqui a impressão que se perguntássemos para Judas: onde nasceu Jesus para você, meu amigo? Onde? Ele diria: lá na região de grande sofrimento, que era mais moral que qualquer outra coisa, porque o fato que eu havia feito. Mas o próprio Cristo vai ao local de sofrimento para resgatar o companheiro equivocado. Que amor é esse, meus irmãos? Que exemplo é esse? Que ensinamentos são esses? Isso é muito sublime. Isso é muito grandioso. Isso não pode passar despercebido mais por nós. A próxima pergunta que virá é para nós. E aí então nos será perguntado. Nós perguntamos a semana passada, né? Amigo, que vieste? Pergunta que nos será feita onde nós chegarmos. Mas uma pergunta que será feita então para nós agora nos próximos dias: meu irmão, minha irmã, onde nasceu Jesus para ti? Para você? Na terra mais sublime que existe, que é a terra do nosso coração, será que já está preparada para receber o nascimento do Cristo nesse momento? Geralmente a terra do coração aguarda com suor e com lágrimas para prepará-la para receber a melhor e mais importante de todas as sementes. Então, que as nossas reflexões nesses dias que se seguem, até o relembrar do acontecimento mais significativo do mundo, e o Cristo para nós já nasceu. Se não nasceu, o que falta para que ele possa nascer no meu coração? Possamos refletir a respeito da mensagem do Mestre. Possamos refletir a respeito desses personagens que os citamos, só para nós analisarmos no momento. Talvez o Cristo tenha efetivamente nascido nos seus corações e as suas vidas passaram a ter um significado diferente a partir daquele momento. Se não nasceu, pensemos em preparar a terra, pensemos em preparar a manjedoura,
para que Ele possa ali se instalar, ali nascer, ali brilhar, e essa luz que veio para iluminar o mundo possa iluminar o nosso coração, o nosso ser, para que nós possamos também cumprir com aquilo com o que nos comprometemos antes de aqui reencarnarmos, de sermos os mensageiros, de sermos os divulgadores dessa mensagem, que é uma mensagem de paz, de amor fraterno e de esperança para todos os corações. Somos aqueles que nos comprometemos na divulgação e na vivência, na implantação desse reino de amor aqui na Terra. Aproveitemos os dias para refletir, para meditar, para orar, para nos reaproximarmos com o Pai e pensarmos em grande profundidade a respeito desses assuntos. Para isso, o momento é preparado para essas nossas reflexões com uma espiritualidade maior. Muito obrigado ao Lúdio pelo convite, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pela atenção, pelas trocas vibracionais. Que Deus nos abençoe a todos, nos envolva a todos em sua luz, em sua paz, em seu amor fraterno, e que nós sejamos divulgadores dessa luz, dessa paz e desse amor fraterno. Para encerrar, somente então para relembrarmos o Espírito José Silvério Horta, Espírito que viveu aqui na Terra a mensagem do Cristo, o seu poema Prece, para nós refletirmos um pouco mais ainda a respeito do que representa Jesus e os seus ensinamentos para nós. Então, nos diz o Espírito José Silvério Horta, mensagem que nos foi trazida pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier. Louvado sejas, Jesus, nas glórias do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Todos nós, espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, e mesmo assim nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida e na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta. E que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta, Senhor, nossa alma presa a tanto erro e a tanta imperfeição. Ó Mestre Celso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, na sublimidade da ação e no templo do nosso coração. Muita luz, muita paz, um ótimo Natal, muita boa fraterna.